Bem-vindos ao PrismaCast, um ambiente de aprendizado, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para um aprendizado constante. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje temos o privilégio de conversar com uma especialista na área de Engenharia Química, Engenharia Ambiental e Tecnologia Ambiental. Título de hoje, Tecnologias de Ponta na Engenharia Química, Engenharia Ambiental e Tecnologia Ambiental. Nossa convidada possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ciências Químicas pela Universidade de São Paulo e doutorado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Pós-doutorado na área de análise de subprodutos de oxidação e tratamento de água, aplicação dentro de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, da Universidade de La Rioja, em Logronha, Espanha. É professora doutora regime de dedicação integral da Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade de Tecnologia, no campus de Limeira, com diversas experiências na área de Engenharia Química, Engenharia Ambiental e Tecnologia Ambiental. Maria Aparecida Carvalho de Medeiros. É uma honra e alegria tê-la aqui conosco. Professora, por favor, se apresente como a professora está. Tudo bem com a professora? Tudo bem, Thiago. Muito prazer em participar aqui do seu podcast, poder estar aqui compartilhando, né, esse momento de experiências, trocando ideias com você, né, com o seu público, e estou à disposição para que você possa conduzir aí a sua entrevista. Perfeito, e professora. Muito obrigada. Imagina, a gente está feliz em ter a professora aqui para poder compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a formação acadêmica da professora, que é o processo de decisão de escolha que a professora teve para ir para a engenharia química. Como a professora decidiu escolher engenharia química? A professora sempre quis, na infância a professora gostava já de fazer experimentos em casa. Como foi conduzido esse processo de decisão até chegar na engenharia química que a professora cursou? O processo foi muito natural, né? A gente, desde pequeno, tem algumas ideias de querer fazer alguma atividade na carreira posterior a terminar o ensino fundamental, o ensino médio atualmente, né? Mas no meu processo de formação era o ginásio, depois o colegial, que equivalem, né? Esses graus de antes da universidade, e aí nesse processo a gente estuda, né, disciplinas relacionadas, né, como aqui na universidade, a matemática, a química, a física, a biologia, né, além das de humanas também, né, que são importantíssimas, todas elas, para a nossa formação de ser humano com pensamento, né, mais abrangente. E aí nesse processo da formação do ensino médio, né, eu sempre gostei muito da química, da matemática, da física também, e fui, assim, naturalmente observando, né, que havia ali uma possibilidade de ser uma opção para fazer um vestibular, né? E fui lendo mais, porque aí fui procurando informações, tanto da química, da engenharia química, e entendi que a engenharia química ela teria essa possibilidade de maior de processos, né, de indústrias, de plantas, que é algo também que vai mais além da só aquele primeiro experimento mais laboratório, que também é importantíssimo, né? Então, fui naturalmente já fixando mais essa opção, que eu gostaria de fazer engenharia química, e assim me encaminhei para fazer o vestibular, e graças a Deus passei, né? E fui para a Universidade Federal de São Carlos. Então foi muito natural, não teve muito problema assim, de dúvida, que graças a Deus a minha expectativa eu consegui lá já entender que sim, que aquilo poderia e era o que eu estava buscando, né? E a professora tinha alguma matéria favorita? Química orgânica, química inorgânica, a parte de exatas? Que matéria que a professora mais gostava de? Nossa, eu sempre gostei de química, sim, né? Mas no início a gente também tem os processos químicos, né, industriais no início ali, os princípios, né, que é uma disciplina que começa a conexão, e no começo é ciclo básico, né, mas já tem algumas que começam a dar uma ideia, né, da introdução à engenharia química, né, e aí naturalmente você vai fazendo esses processos das disciplinas que elas vão criando uma grade de formação, né. A partir daí tem os fenômenos de transporte, né, de quantidade de movimento, de calor, de massa. Posteriormente, para a sequência desses fenômenos de transporte, vem as operações unitárias, né, respectivamente para cada uma dos fenômenos de transporte, porque
Na engenharia química isso é muito importante, então são separados, aqui a gente acaba englobando numa disciplina, né? E fazendo os experimentos. Também tive um professor na disciplina de Físico-Química 2, né, que me convidou, né, para trabalhar no grupo dele. Ele era um argentino que veio trabalhar na UFSCar, no departamento de Química. Em Físico-Química 2 eu comecei, em seguida do término da disciplina, a trabalhar no grupo de Eletroquímica. Então eu tive uma experiência muito rica trabalhando como um assistente de pesquisa. Eu tinha um projeto, naquela época isso já era muito inovador, com indústrias, né? E eu trabalhei num projeto com a eletroquímica do nióbio, que o Brasil tem uma grande reserva de nióbio, né? Fazer estudos de corrosão em meios de diferentes condições, meio alcalino, fortemente alcalino, enfim. Esse foi o trabalho de conclusão de curso? Não, esse foi assim, um projeto que eu trabalhei um tempo, né, como assistente de pesquisa. Eu fui contratada, ele tinha um projeto que ele tinha essa possibilidade em tempo parcial, então para mim foi uma experiência muito rica, porque ele tinha essa possibilidade. Isso hoje é muito mais comum, mas naquela época isso ainda era muito novo, né? 1980 e 1985 a gente tá falando. Nós estamos falando da década ali do meio de 80 e ali dos meados. Isso, para aquela época, não era muito comum, mas ele era um visionário, né? O professor Carlos Alcântara, né? Que Deus o tenha, ele já partiu, né? Mas era um professor incrível que tinha muita, assim, visão de como se pudéssemos, além de fazer o que nós temos como tradicionalmente na universidade, que é o ensino, a pesquisa, né? Fazer esses projetos de parceria com extensão, né, também, né? Mas ali no caso seria parcerias com as indústrias, que poderia até se pensar como uma extensão mais focada, né? E isso trazer contribuições para coisas que estão com problemas de necessidade de uma pesquisa mais focada, né? Mais aplicada, né? E ele tinha muitos projetos. Acho que isso foi também uma visão que me ajudou muito a abrir, né? Logo assim nesse período do segundo ano, já essa possibilidade que tem muita coisa para a gente explorar, né? E o título do projeto final da professora foi Estudo de corrosão do metal do nióbio em meio alcalino? Exato. Aí, como assim, ele tinha, era um estudo bem fundamentado, né? E no fim do curso tinha que fazer também, né, esse projeto do apresentação. E aí eu conversei com ele que a gente poderia aproveitar, porque fazia tantos trabalhos ali. Ele falou, vamos aproveitar, né? E aí acabou sendo feito esse trabalho. E aí eu acho que aqui hoje a gente também tem essas opções de fazer trabalhos, né? Que às vezes você faz uma iniciação, né? Alguma pesquisa que posteriormente você amplia alguma coisa e pode fazer como um trabalho de conclusão de curso, né? Assim, acho que tudo é válido no sentido de aprimoramento, né? Da formação, né? Totalmente, professor. Aproveitar os nossos espaços e oportunidades. E justíssimo. Professora, e quando a professora terminou esse projeto, a professora foi seguir para o mestrado, a professora pensou, eu quero fazer a carreira em relação à minha pesquisa, eu quero ir para o mercado. Como foi a transição de passar da graduação para o mestrado da professora? Na verdade, eu terminei e fui fazer um trabalho eu tive uma oportunidade que foi bem longe, né, de trabalho na engenharia química, que eu fui para o polo petroquímico. Eu tinha uma empresa que era da área de projetos e tinha projetos com trabalhos no polo petroquímico. E aí eu consegui esse primeiro emprego, logo que eu terminei, lá nesse processo de, enfim, oportunidade de vaga ali, né? E eu me mudei, né? E passei nesse processo que foi seletivo, né? E de oportunidade e me mudei, né? Para Salvador, morava em Salvador e trabalhei no polo petroquímico em Camaçari. Que legal. Eu viajava, eles têm um transporte, né? Que eles fornecem, como não é perto, assim, Camaçari é uma certa distância, de ônibus que pega nas pessoas nas suas... Tem as que passam em vários lugares, porque Salvador é uma cidade grande, né? E vai pegando ali aquelas pessoas e leva bem cedo. Meu local de moradia era pegar ônibus às 6 da manhã, porque era logo no começo. E aí lá em torno das 7 horas a gente chegava e no fim do expediente ele fazia o processo contrário
né, trazendo para as pessoas descerem nos seus pontos. E sempre uma experiência Era terrestre? Era terrestre ou era no mar? Não, era lá no Polo. Né? O Polo é uma cidade, né? Como, não sei se você conhece aqui em Paulínia, tem a Replan, né? Tem lá uma série de operações ali da indústria num espaço, né? Ali no Polo você tem os primários, né? Como a gente faz a indústria primária, que já pega o petróleo, faz as primeiras separações, né? Colunas, etc. E aí elas vão gerando, né, os produtos dessa separação em colunas, multicomponentes, né? E aí, a partir daí, as indústrias ao redor vão recebendo, é tudo conectado por tubulações, por linhas, né? Tem os pipe racks, enfim, como se sai de uma empresa, né, e transporta para outra, né? Com tubulações, os produtos que foram obtidos, e aí eles vão criando novos processos, e aqueles processos vão para outras indústrias, então tem uma sequência, tudo que interligado, né? É muito lindo esse processo do polo petroquímico, né? Porque ele agrega uma quantidade enorme, é uma cidade com indústrias, né? É muito lindo inclusive o polo à noite, quando tem oportunidade de visitar, né? Ilumina-se toda essa região com luzes para não ter problema de acidentes, né? Assim, a visão noturna é linda, porque é muito equipamento, muita coluna, sinalizações com luzes, e ali opera 24 horas, é um processo contínuo, né? E a gente está falando de 92 a 94, né? A pessoa estava nesse processo. Não, eu estou falando anterior, né? Mas depois, aí sim, eu fui para São Paulo, eu também trabalhei, tem um processo que eu não coloco no meu CV Lattes, porque eu trabalhei em projetos especiais, né? Então, assim, assinei na época um termo secreto, então eu nem coloquei isso no meu CV Lattes, mas eu fui engenheira, trabalhei em um processo de um projeto secreto por um tempo, solicitação do governo, né? Isso, é um projeto secreto, certo? Que é da Marinha na época, né? E eu trabalhei nesse projeto, mas eu nem coloco, por causa do termo secreto, eu nem entrei em detalhes nisso. E aí, quando foi, posteriormente, a essas etapas todas de projetos e registros, né? Como engenheira química, trabalhando e vivendo essa oportunidade, que eu acho fundamental, né? Para a gente sentir na prática o que é, né? O trabalho, né? Daquela quantidade enorme de estudos que a gente faz na graduação, né? E a experiência, né? Que é diferente, o ritmo, né? De trabalhar numa empresa, de conviver com pessoas principalmente áreas, no polo, né? Que ele é aquele sistema tripartite, né? Então, de diferentes origens, né? Trabalhei com engenheiros que vieram dos Estados Unidos, enfim, pessoas do Chile, enfim, pessoas de outras formações não do Brasil, mas que também têm experiência na área da engenharia química. Então, foi muito rico, né? Na questão de projetos especiais, né? Trabalhei com engenheiros da área de mecânica, enfim, engenheiros da área de elétrica, né? Que faz para fazer um projeto uma equipe, né? Para fazer tudo acontecer precisa de equipe, né? Projetistas, engenheiros, né? De diversas áreas. E assim, isso a gente entende teoricamente, mas quando você vai para um trabalho, você acaba vivenciando cotidianamente, né? Então, muitas vezes na engenharia básica, que é na indústria começa com a engenharia química, você vai ter lá uma torre de ácido nítrico, eu me lembro que eu trabalhei nesse projeto lá. Aí vai ter que ter as válvulas de alívio, porque as torres têm a coluna que pode ter o vapor que dê uma sobrepressão, isso poderia ser, sem dúvida, um problema de acidente. Mas quem que faz o controle é da área de elétrica, mas ele precisa de algumas condições, né, de informações, né, sobre o que vai estar passando ali, né, que é da área da engenharia química, né? E isso vem uma pessoa, como a gente está sentado aqui conversar, e vai ter que ter uma válvula de alívio, vai ter que ter um controle, um set point. Então, essas definições se trocam muito, né, entre os profissionais das áreas.
muito importante essa conexão de formações diferentes para um projeto ser feito, né? Assim? Justíssimo, professora. E esse juntar de ideias de pessoas diferentes para poder gerar um projeto é o que transforma a gente conhecer a vivência do ambiente e trazer isso como experiência para a nossa vida, né? A professora está citando aqui para a gente a experiência que a professora teve quando a professora estava lá. Isso é muito rico, isso é muito legal. Professora, e o projeto do mestrado, a professora contou isso brevemente para a gente como foi esse processo até chegar no mestrado, e aí depois a professora entrou no mestrado. Isso, então aí, várias situações acontecem na vida e aí eu estou assim, focando mais no que já está consolidado. Então, aí eu fiz minha opção e acabei indo nas continuações da vida aí, finalmente no mestrado que eu fiz na USP e lá eu trabalhei na área de catalisadores metaloporfirínicos, né, que é uma coisa que até hoje eu ainda estou aplicando, explorando, né? Mas naquela época a professora viu que esse era um caminho que a professora queria seguir, porque eu vou me especializar dentro disso, que a professora viu que o mercado necessitava, a professora se interessou. Não, eu já estava no mercado, então assim, se o problema fosse mercado, eu seria, não sei, imagino, né, hoje, continuando a minha carreira na indústria, sei lá, um gerente, diretor, enfim, alguém da carreira, né, da indústria. Os cargos são esses, né? Você tem engenheiro 1, 2, enfim, 3, né? Chega a coordenação, gerente, diretor e presidente, vai. Então, assim, numa empresa, numa organização, existem normalmente esses cargos na hierarquia, né? Que eu pude observar, né? Então, eu seguiria isso, não sei aonde eu estaria, mas eu estaria num desses cargos aí, mas com o tempo que se passa aí, né? É normal isso, né? Pelo perfil e tal. Mas então, vindo assim do que eu já tinha tido a experiência, e foi fundamental isso, por isso que eu recomendo sempre, você tendo a oportunidade de fazer uma iniciação, fazer um trabalho que você fica num grupo, num laboratório, ou como que não seja laboratório, mas numa pesquisa, né, que envolve uma forma de resolver o problema mais acadêmica, né, que essa experiência é rica também, né? Faça, porque isso vai agregar na sua formação, né? E no futuro, a gente pode sempre fazer, olha, eu tenho uma experiência e achei aquilo interessante, como que eu faço para continuar? E ali eu vivenciei, né? Os professores que estavam ali fazendo pesquisa, os que vinham para fazer mestrado, que faziam doutorado, a gente trabalhava, assim, como aqui tem um laboratório, então pegam um espaço, faz uma experiência numa determinada área de foco de tema, e assim outro, com um grupo maior, tem muita gente, né? Então, essa vivência agrega experiência. Então, quando eu resolvo lá naquela época tomar esse retorno, foi já com essa experiência prévia, de que isso me encantou também, né? Então, por que eu não seguia? Até muitas pessoas diziam, se você fizer direto, você faz isso aí rápido, porque o trabalho, a experiência do dia a dia, eu já estava ali muito tempo antes, né? Que é normal, a gente precisa de tempo para desenvolver as coisas, né? E a dedicação e tempo são fundamentais, né? E estudo. Então, isso eu aprendi que é interessante. Aí, mas como era a exercer uma profissão na área da engenharia química, isso não tem como você aprender a não ser começando, né? Uhum. Trabalhando numa empresa, numa indústria, numa firma de projetos, você vai aprender. Foi aí que surgiu e essa oportunidade eu fui, né? Comecei e vivenciei esses períodos aí da experiência. Então, depois eu entendo que isso faz diferença e fiz o meu mestrado na área que também me interessou sempre bastante, a parte de catálise, de catalisadores. O título é um pouquinho grande, ó, Sistemas Supramoleculares, agora eu já falei errado. Sistemas supramoleculares para estudo de transferência de elétrons fotoinduzidos. Sistemas supramoleculares para estudo de transferência de elétrons fotoinduzida, síntese, espectroscopia, eletroquímica e espectroeletroquímica de porfirinas e metaloporfirinas fluorosubstituídas. Nossa, professora, ainda bem que a professora está aqui. Sistemas, e aí, aplicação, né?
que envolve justamente, né, para estudos de transferência de elétrons. Então, esse mestrado, esse título da dissertação, foi uma época assim, bem detalhada, assim. Eu tive eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades, né? Essa orientadora, que é a professora Yasuko, ela fez um pós-doutorado dela nos Estados Unidos. Ter lido aqui, obrigado. Professora Yasuko, né? Ela fez o pós-doc dela lá em San Diego, né, nos Estados Unidos, com um pesquisador que era o Ted Traylor, já faleceu também, Deus o tenha, né? E na época, quando um dia eu fui conversar, ela falou, eu continuo nessa área e o Traylor, que a gente sempre pega um nome a mais ali, que é mais o que a gente fala, é o Traylor. Então ele era conhecido sempre como Traylor, e é conhecido, um grande pesquisador norte-americano. Ele teve essa proposta com uma outra professora que fez o doutorado com ele, depois voltou para o Brasil, né? Que é a professora Camila, que foi para o Nordeste, e ela vai vir para fazer uma síntese que a gente está querendo continuar essa pesquisa. Se te interessar, você começa fazendo já a participação nesse foco das sínteses das porfirinas, fluoro com tem o benzaldeído e tem o pentafluorbenzaldeído, que vai na síntese daquele macrociclo, né? E ela trouxe todos os reagentes, foi um negócio bem intenso lá, né? A gente está falando de química inorgânica. Nós estamos falando de química orgânica e, posteriormente, quando eu faço a metalação, insiro o íon metálico na cavidade, porque é um macrociclo, aí já é uma química orgânica, porque eu pego um sal, né, por exemplo, cloreto férrico, né, um sal de cobalto, se você estiver fazendo de cobalto, ou de níquel, né, para eu poder inserir na cavidade da porfirina base livre, né, uma síntese orgânica, ela é uma macromolécula orgânica, né, e aí eu faço a síntese com um sal, que vai me trazer o íon, né, no caso, as mais comuns são as que são com ferro, porque a hemoglobina, ela justamente é o que nós temos, né, que transporta o oxigênio no sangue, tem esse complexo, né, com ferro, que coordena o oxigênio, né, que transporta o oxigênio que a gente tem no sangue, né, hemoglobina. Então, lá na década de 70, teve um pesquisador que ficou famoso, né, que começa a fazer, isso está no sistema natural, né, você pode retirar, e tem até sínteses que fazem, extrações, né, que fazem essa retirada da hemoglobina e tal. Aí, nesse caso, é uma proposta que foi, na década de 70, de criar essas sínteses, rotas de síntese para fazer essas macromoléculas, né, as porfirinas e as metaloporfirinas, né, com uma síntese. Então, aí já não seria vindo de um sistema vivo, mas em laboratório, in vitro. Você sintetiza e você consegue obter o composto, né? E depois metalando, fazendo uma reação subsequente da síntese, purificação em colunas de sílica, né? Em todas umas etapas de química de síntese mesmo, de química orgânica. Então, essa área que chama bioinorgânica, né? Ela faz justamente esse processo de síntese do macrociclo, né? E posteriormente com metais a incorporação, que é uma síntese com um sal, que é um cloreto férrico, por exemplo, um cloreto de rutênio, enfim, tem uma verdadeira tabela periódica aí de síntese para metaloporfirina, né? E aí você pode, purificando depois a porfirina, que foi feita a reação de incorporação do sal ali, do íon metálico, né? Você vai ter um organometálico que é um catalisador biomimético. Por quê? Ele pode mimetizar, que é imitar, né, o que nós temos no próprio corpo, né? Fazer processos com uma metaloenzima, que é a citocromo P450, que ela é capaz de fazer uma família de enzimas, né? A maior parte dos nossos compostos que se a gente não tivesse
que a gente acaba pelos consumos, pelos hábitos, enfim, né, que temos, essas metaloenzimas, né, citocromo, a família, né, do citocromo P450, elas são capazes de cataliticamente fazer, né, a degradação desses compostos que seriam extremamente tóxicos para a gente, né? E isso permite um alívio muito grande, principalmente para o fígado, né? Senão seria muito mais pesado para a gente, né? Se não tivéssemos todo esse processo de degradação natural aí, né? Nas famílias dessas enzimas do citocromo P450. É claro que isso daí já é um tipo de pesquisa que é bem mais, assim, no sentido da... E tem artigos que fazem esse processo, né? Com as metaloenzimas, enfim. Na época da década de 70, esse pesquisador Groves, né, teve esse insight, né, o pioneiro, né, da bioinorgânica, enfim, da parte de sintetizar as química no laboratório, as metaloporfirinas sintéticas, né? E ele propôs uma rota e sintetizou uma metaloporfirina de ferro, mimetizando, então, o que se passa lá no ambiente que pode estar com esse grupo, né, que se chama um grupo M, né, que é natural. E aí ele testou, né, o catalisador, né, a metaloporfirina de ferro, e aí que eu entendo assim, que foi bem interessante. Publicou no Journal of American Chemical Society, um jornal bem famoso, né, existe até hoje, enfim, os dados que ele fez, né, de ensaios em oxidação de compostos orgânicos catalisados com esse produto da síntese da metaloporfirina de ferro. Como ela era uma metaloporfirina de primeira geração, ele teve rendimentos pequenos de conversão, né? Por exemplo, você pega o hexano e gera ciclohexano, ciclohexanol, uma reação de oxidação, né? E aí você tem um processo catalítico que melhora, né? Facilita essa reação. Então, ele conseguiu rendimentos não muito altos, mas ele não se desanimou, ele publicou, né? Então, assim, sempre que eu vejo esse artigo, né? Agora, talvez no tempo que eu não estou lendo ele mais, mas eu lia na época mais, né? Me chamou a atenção. Falei, poxa, ele não ficou preocupado se isso seria, né, não muito interessante, porque foi tão pequeno o rendimento ali, 5%, enfim, né? Mas houve uma conversão e ele falou, ó, isso funciona. A partir daí, é como qualquer coisa que surge, né? Os outros pesquisadores começaram a ir para essa área, aí um começa a querer fazer outra síntese, e aí criou-se uma série, né, subsequente, que são as gerações, né? Segunda geração, terceira geração desses catalisadores metaloporfirínicos. Professora, então, Desculpa se eu delonguei demais aí, tá? Não, imagina, professora. A professora deu uma introdução aqui em relação a esse pensamento de construção da época, do que está acontecendo das pesquisas em si. Mas isso é válido igualmente hoje, tá? Justo. E aí a professora explicou para a gente que essa transferência de elétrons de fotoinduzida, ela foi conseguida ser feita dentro de laboratório. Exato. Então, vamos lá. Então, voltando para a transferência de elétrons fotoinduzida. Naquele grupo, com a professora Yasuko e o esposo dela, que é o professor Serra, também trabalhavam, assim, já não continuam, acho que ele aposentou, ela ainda não, mas no mesmo departamento, e a área é que era diferente. Então ela estava mais nessa área da bioinorgânica, os metaloporfirinas, porque ela trabalhou com trailer, pegou esse conhecimento, né, e trouxe para implantar, né? Normal isso acontecer. E ele tinha uma experiência da questão da aplicações com terras raras, né? E nessas aplicações, poderia, dentro do grupo, né, tinha equipamentos que permitem, né, fluorímetro, transferência com fluorescência, né,
isso já tinha lá equipamentos que permitia fazer esses tipos de experimentos. Se você tem ideia de experimentos, você precisa ter equipamento, né? E tinha cromatógrafos para fazer as aplicações na área de catálise, porque você vai injetar lá depois de uma reação e vai ver o quanto que sai, né, daquele produto, e ver a conversão, a parte prática da teoria, né? Bom, a questão do fotoinduzida, o Traylor teve uma ideia de ele criar, ligando duas metaloporfirinas, um macrociclo metalado com zinco e o outro, por exemplo, metalado com ferro. E aí, a diferença entre esses dois centros com metais, com potenciais, né, diferentes, e na medida em que você tem esse equipamento que vai poder fazer uma excitação, né, um comprimento de onda que ele excita, ele pode fazer o quê? Transferir, uma vez que você... É aquela história da excitação, né, no equipamento. Você tem um comprimento de onda de excitação e um comprimento que ele vai ter lá na absorção. Então, ele consegue passar uma quantidade de energia que, se esse centro, né, de dois ligantes ligados por um spacer, que na época o Traylor projetou essa ideia, né? Dois centros ligados com spacer, com uma molécula que liga os dois centros. Então, eles estão quimicamente ligados. Tem muito artigo publicado, e prêmio Nobel, inclusive, né? Que lá no grupo do Jean-Marie Le na França, né? Ele estudou muito essa química supramolecular, né? São moléculas incríveis que eles sintetizam e ficam estudando os efeitos, né? Hoje, isso está muito mais perto de nós, mas você vê, isso há muito tempo atrás, né? Tempo atrás, quando eu cheguei, já estava tendo isso aí. Então, assim, coisa bem mais antiga lá na ideia das pesquisas de como fazer esses processos. Gerar uma antena, sabe assim? Fazer um processo de transferência, né? Por exemplo, de elétrons, porque tudo que a gente tem na parte de tecnologia, basicamente é o quê? Envolvendo transferência de elétrons, né? E aí, usando esses compostos, né? Que é a ideia que o Traylor teve, né? Que é um grande químico, né? Eu vou criar inclusive a proposta dele era fazer variações no tamanho da molécula dos spacers, ali que ligam um centro e o outro, e fazer variações dos metais, porque eu consigo variar as diferenças de potencial, né, entre um e o outro, né? Então, o que eu fiz na época lá foi sintetizar com zinco e com ferro. Mas aí você pode ficar brincando com isso muito, porque as opções são muitas, né? Perfeito, professora. E depois que a professora realizou o mestrado... E caracterização com eletroquímica, porque os potenciais redox têm a ver justamente, né, com a possibilidade, né, o quanto que eu tenho na janela dessas diferenças de potenciais metalando esses macrociclos com determinados metais. Então, por isso, e a espectroeletroquímica seria um processo, né, das bandas desses que são características desses catalisadores, aplicando os potenciais, eles vão decaindo, né? Então você faz um espectro em função do tempo com esses catalisadores. Por isso que ficou fotoinduzida, porque ele tinha um equipamento, né, que fazia excitação e via, né, o espectro, né, de fluorescência desses compostos, porque com zinco você consegue ver isso, né, em relação com zinco. E, posteriormente, as caracterizações com a eletroquímica, tinha potenciostática, tudo você tem que ter equipamento, né, para aplicar. Lógico, saber a técnica e saber usar, né, mas sem o equipamento não vai acontecer. E o espectro eletroquímica, você tem que ter um espectrofotômetro, e lá tinha um diode array, né? E conectava, eu fiz uma celinha de quartzo, uma mini célula, 250 microlitros, né? Mais para micro do que para mini, né? E uma mini grid de ouro que fazia o eletrodo de trabalho. Então, enfim, uma coisa bem assim, miniaturizada. Então, aquilo era muito interessante. E hoje eu vejo que isso está muito mais perto, porque a miniaturização com a questão da nanotecnologia está muito mais perto hoje, mas isso já vem de muito tempo, né? Justíssimo, professora. E a professora, depois que realizou o mestrado, a professora passou um tempo até fazer o doutorado, foi em 97,
2007, né, a professora entrou para o doutorado. Nesse tempo, a professora, no processo de decisão até chegar no doutorado, a professora sempre quis um doutorado ou foi meio que encaminhado já, eu vou seguir minha pesquisa do mestrado, eu quero seguir minha carreira para dar aulas? No mestrado, a professora já estava dando aulas. Eu já tinha um processo, sim, de participação, né? Eu tive essa oportunidade. Tinha uma escola particular que eu contribuí também, né? Dei aulas. E fiz uma experiência mais no sentido também de aprender um pouco como que era isso, né? De dar aulas, né? Porque peguei aulas também, tinha lá onde eu estava fazendo o mestrado, eu cheguei a dar aulas também na escola pública, porque eu me interessei, de repente, fazendo aquela experiência, eu fiquei pensando, gente, mas o processo de você ser um professor não é simples, né? Não é. E existe uma questão assim, que na engenharia a gente não aprende essa parte de pedagogia, né? As bases didáticas, essas coisas a gente não tem. Não é, o engenheiro não é para, em princípio, né? Para ser professor, ele vai atuar nos processos, nas indústrias, né? Nas empresas, né? Então, na nossa grade curricular, continua isso também, né? Não há disciplinas para formação didática, porque não contrariamente, se você fizer, por exemplo, química, licenciatura, ou qualquer biologia, ou qualquer matemática, qualquer área que você vai ter a atribuição para ser professor, você vai ter uma formação didática também, né? Que é interessante também, né? E a professora tinha essa experiência já da indústria que a professora trabalhou? É isso. E no mestrado, a professora realizou os processos de aprendizado didaticamente, e aí a professora falou assim, não, vou me especializar, eu vou seguir no doutorado. O doutorado é uma coisa natural, em algum momento você decide que a complementação da formação, ela tem essa carreira acadêmica, essas etapas, né? Que é fazer a graduação, que pode ser contínua já na sequência, ou ter esse processo que é, assim, experiências, né? Que nem eu vivenciei mais experiências, né? Agora, de qualquer forma, o aprendizado, ele é igualmente interessante. Você pode fazer uma carreira rápida, continuando, né? Mestrado, doutorado, nunca saiu da universidade e continua, não vejo problema, mas você pode fazer experiências agregando esse período, né, de trabalhar em empresas, em indústrias, né, em outros locais, né? Enfim, tudo isso eu acho que agrega a formação como um ser humano. Eu acho que a gente não pode se prender a uma regra, né? Eu acho que todos esses caminhos, eles contribuem para o aprendizado e evolução da pessoa como ser humano, né? Acho que é interessante isso. Justíssimo. E no doutorado da professora, a professora realizou eletrodos modificados por filmes eletropolimerizados de metoporfirinas fluorosubstituídas. Isso, é assim, professora? Então, como eu tenho uma formação, eletrodos modificados por filmes eletropolimerizados de metaloporfirina fluorosubstituídas, funcionalizadas por ligante pirrol. Caracterização eletroquímica e possíveis aplicações em catálise. Isso é interessante porque o que é essa ideia do eletrodo modificado, tá? Com o ligante pirrol, né? A metaloporfirina, o pirrol, ele, não sei se você conhece a estrutura molecular do pirrol, mas ele tem duplas, né? Tem aquelas conjugações que elas podem, num processo de aplicação de potencial, eletropolimerizar, você formar um polímero, né, do polipirrol, né? E teve um boom de pesquisas com polipirrol no passado, né? Sabe? Que aí começou-se a ideia dos polímeros condutores, sabe? Isso deu também um salto no conhecimento. Se você faz eletroquimicamente a polimerização do pirrol, porque você pode fazer quimicamente, sabe? Então, quando você faz eletroquimicamente a polimerização, ela se torna eletroquímica, eletropolimerizados, entendeu? Aplicando um potencial, ele
ativa esse processo da polimerização. E se você tem um eletrodo de trabalho, né, que está em contato com a solução, naturalmente na superfície do eletrodo forma esse filme. E quando você tem um eletrodo que ele eletropolimeriza um filme na superfície, ele está ali, ele está aderido. Então, quando eu tiro ele da solução de trabalho que eu estou eletropolimerizando e vou para uma solução, a gente trabalha com duas células, né? Uma solução que só tem eletrodo de suporte e faço uma varredura, uma voltametria cíclica, por exemplo, né? Isso me dá um perfil de potencial em função corrente potencial do que ficou imobilizado no eletrodo. É uma situação bem interessante, sabe? Nossa. E aí tem uma N possibilidades. Por exemplo, se você pega isso só para fazer caracterização, você pode usar um eletrodo de carbono vítreo, um eletrodo de platina, né? Que são os de prata, enfim, são os eletrodos de trabalho mais comuns aí, né? De ouro, né? Um disquinho de metal embutido ali, né? Com contato elétrico, né? Uma resina, você forma um eletrodo e conexão elétrica, você pode pegar aquele jacarezinho, né, e conecta ali no potenciostato. Ali eu já posso estar aplicando um potencial. Pego um contra-eletrodo e um eletrodo de referência. Pronto, fechei o meu sistema de 3 eletrodos, eu tenho minha célula, certo? E, feito isso, eu posso trabalhar isso numa escala que as minhas celinhas, normalmente, elas tinham 5 mililitros, né? Uma escala pequena. Mas se você quiser levar esse estudo mais, assim, né, de bancada para uma escala maior, você tem possibilidades aí de expansão de escala, né? Scale up, né? Você pode aumentar isso, né? Mas o importante nesse processo é a caracterização, é entender como que se passa isso, né? Então a gente trabalha numa escala menor, fazer a síntese, ver que ela funciona, e aquilo que está imobilizado, ele se revela quando você transfere. Porque se não tivesse realmente eletropolimerizado o pirrol e a metaloporfirina funcionalizada, porque ela, por exemplo, metaloporfirina com ferro, existem os potenciais, né, comuns ali que a gente conhece do ferro, ferro 2, ferro 3, certo? De oxidação ou de redução, ok? O processo redox. Quando você transfere para uma outra célula que só tem o eletrodo de suporte, né? Então você não está levando aonde está a solução, só pode ter uma explicação. E você olha para o eletrodo, antes, se for um carbono vítreo, ele tem uma superfície escura, né? Carvão, né? Carbono vítreo. Quando eu eletropolimerizo, ele fica um azul, sabe? Ele muda de cor. Por que ele muda de cor? Porque eu tenho um filme polimérico aderido na superfície dele. E aí, inclusive, nessa história da espectroeletroquímica, eu posso eletropolimerizar naquela mini grid, que ela permite fazer espectro. E quando eu levo para um espectrofotômetro e faço o espectro, eu vejo as bandas características do meu catalisador, sabe? Não tem como não provar que ele está lá, entendeu? São caracterizações, né? Isso que é interessante. Que legal, professor. Não, é muito fascinante essa área de materiais, né, que se desenvolve, mas precisa caracterizar. E que é que eu faço com isso? Essa é uma pergunta. As perguntas são nessa linha, né? Eu posso fazer transferência de elétrons fotoinduzida. Hoje está muito mais presente, né, sistemas nano, né, micro e nano escalas, né? Eu posso fazer sistemas catalíticos, aplicar em catálise, né? Tanto homogênea, já em solução, quanto se eu imobilizo, eu pego um filtro, né? um sisteminha de eletrodo com um filtro de carbono e imobilizo o meu catalisador, eu eletropolimerizo, eu crio um eletrodo que eu cataliso, faço, isso aí já é eletrocatálise. Eu levo para um sistema onde eu quero, por exemplo, na área ambiental, oxidar poluentes, né? Então, eu crio uma eletrocatálise, porque naquela superfície eu estou imobilizando catalisadores que são eletroquimicamente ativos. Ele tem sítio ativo que faz esse processo de transformação num ciclo catalítico de oxidação daquelas moléculas orgânicas, por exemplo, pesticidas, solventes, enfim, vários problemas ambientais que
eu tenho que ter uma solução. Uma possível solução pode ser oxidação química, pode ser oxidação eletroquímica ou fotoeletroquímica. Então, São eu tenho, mas cada uma delas implica em eu ter o quê? Um agregado de técnicas e de conhecimento para eu poder fazer isso acontecer, porque senão não acontece. Perfeito, professora. A professora está explicando detalhadamente as situações para a gente. Passando aqui, tem coisa que você faz há algum tempo e tem coisa que você não esquece, tá? Justo. Porque você trabalha muito tempo num sistema que nem do mestrado e do doutorado, né? São muitas reações de síntese, muitos eletrodos modificados, depois muitas caracterizações e aplicações. E as que eu mais foquei no meu doutorado foi em catálise, né? Usar esses compostos para fazer aplicações em catálise. E até hoje eu continuo fazendo aqui, né? Catalisar é pegar isso sintetizado. Catálise no sentido assim, eu vou fazer uma reação e eu preciso que ela aconteça de forma mais rápida, em condições mais brandas. Como que eu consigo isso? Usando um catalisador, porque eu tenho a minha barreira da energia de ativação, eu tenho reagentes e tenho produtos. Eu preciso de uma quantidade de energia, né, em termos de coordenada de reação, para que isso aconteça, né? Se eu uso um catalisador, então essa barreira de energia ela diminui. Então, eu tenho um processo muito mais favorável, energeticamente e espontaneamente para acontecer. Então, ele diminui essa barreira, essa quantidade de energia da barreira de ativação, portanto, ele me permite mais rapidamente eu chegar onde eu preciso na minha conversão, né? E as indústrias, elas vivem em função disso, né? A catálise é essencial para os processos serem muito mais viáveis, né? Em termos de quantidade de pressão, de temperatura, né? Porque ele permite que aquelas reações de tempo, porque cineticamente você precisaria de mais tempo, né, em reação para aquilo ter a conversão que eu preciso, mas se eu uso o catalisador, eu resolvo isso mais facilmente, né? Mas o segredo é ali, no catalisador, né? Justo, professora. E depois desse processo no doutorado, a professora realizou um pós-doutorado? Isso, e nesses tempos eu já estava aqui, né? E já tinha entrado aqui na nossa faculdade, na época era o antigo CESET, né? E ajudei nesse processo, né? Fiz o meu pedido lá eu participei daquele, teve aquele edital Cátedra Espanhola, né? Na verdade, eu fui como professora visitante, né? Eu fiz o processo e fui aprovada lá na Cori, na época, né? Agora vou ter esse Cori de novo, né? Depois, antes, um tempo atrás, ela era uma agora eu vou ter Cori, né? Relações Internacionais, né? Coordenação de Relações Internacionais, né? Da Unicamp. Ainda até hoje acho que ainda tem esses cátedras, né? Cátedra espanhola, acho que ainda tem isso, mas na época tinha uma oportunidade para você submeter uma proposta, fazer um processo de contato que você iria para ser um professor visitante e ficar lá um período de um semestre ali, né, na universidade, contribuindo numa disciplina, numa área daquela que você tem interesse. Eu fiz isso e foi aprovado. Contactei lá a professora Tereza Atena, da Universidade de Logronho, né, La Rioja, Universidade de La Rioja, em Logronho. E aí, estava lá, eu na disciplina que ela tinha lá, né, contribuição lá conforme eu fiz, e chegando lá eu vi os cromatógrafos, né, com amostrador automático, os Combipal, o GC, né, Ion Trap. Coisas totalmente diferentes do que a professora estava vendo. Não tínhamos isso aqui ainda. Agora temos, porque depois junto com a professora Gisele, a gente fez um projeto que compramos esse GCMS aqui, que tem aqui do lado, que tem um triplus, né, que é similar a um Combipal, em termos de amostrador automático, tá? Que tem aqui no lado. Depois eu te mostrar ele ali, não sei se você já viu ele ali. Não vi. Daqui a gente sair, eu te levo ele lá para você ver como que é. Mas esses equipamentos, ela tinha até 2 lá, né? E aí eu achei interessante, aí, estando lá logo no começo, porque você tem que pensar rápido, né, assim, que o tempo vai passando. Aí eu falei, escuta, por que eu não poderia fazer um trabalho de pesquisa também, que eu via os meninos lá fazendo doutorado, né, fazendo os ensaios lá, usando as técnicas. Eu falei, pode, né? Aí eu combinei com ela e tinha, por sorte, também o Juan Manuel fazendo um doutorado nessa área de subprodutos, e ele gostava de estudar, porque ele já estava trabalhando, ele era
o gerente da estação de tratamento de água de Logronha, por isso que eu digo que a providência divina ela age, né? Eu já estava aqui, já estava ligada nessa questão de tratamento de água aqui, de disciplinas da área de tecnologia ambiental, né? Visitava estações, levava os alunos, né? De água, enfim, de esgoto aqui de Limeira, na região, e lá cheguei e vi o Juan Manuel, e aí, começando a conversar com ele falou, eu estou fazendo um doutorado, que eu pego, faço coletas aqui em pontos de Logronha e faço análise de subprodutos de oxidação, porque o tratamento de água faz a aplicação de cloro, né, a cloração, e analiso subprodutos por essa técnica que é em uma fibra, né, uma microfibra, que esse equipamento ele permite você conectar uma microfibra e você faz a análise dos compostos via essa técnica que é com a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, usando microfibras, né, ali para fazer o processo de retirada, né, pode ser, no caso, como eles são voláteis, ela é em suspensão. Então você coloca num vaio, num recipiente lacrado fechado e faz um processo de aquecimento, que ele tem um sisteminha de aquecimento. Então eles liberam os voláteis e aí eles migram para a microfibra. E essa microfibra, depois de um tempo de exposição, ela fica ali saturada com esses compostos voláteis e ela é retirada desse vaio e leva para o injetor. E lá ela faz a absorção, elas migram, né, para a fibra, e de lá ela absorve dentro do injetor, que tem uma temperatura alta. Então faz a desorção e entra no sistema cromatográfico e começa a análise, né, dá um start. Bem mais rápido. No mínimo é algo que chama atenção. Eu falei, poxa, eu gostaria de aprender a fazer isso, participar. E aí fizemos, eu ia com ele fazer as coletas em pontos, tinha lá no Distrito Industrial, tinha o carro, a gente ia junto com os frascos, né? Na própria saída da ETA, então ele me levou, me explicou tudo que fazia na ETA, porque ele era o responsável, né? E ele tinha muito interesse em melhorar os processos lá dentro, então eu vi que Logronha é uma cidade privilegiada, né? Porque o tratamento de água deles é muito, assim, de alta qualidade, né? E o que é interessante também, que não via isso muito facilmente até então, né? Até hoje não vejo, por ser uma cidade na região montanhosa, eles tinham a possibilidade de aproveitar essa diferença de cotas, né? Energia potencial. Então chegava uma grande, né, pressão ali na entrada da estação. Então o que eles fizeram? Aproveitaram essa energia e converteu isso em energia, né, elétrica. Então eles tiveram essa ideia de transformação de energia, né? E aí, resumindo, o que isso dá? Ela é uma ETA autossuficiente energeticamente, né? Inclusive até tem um excedente que eles podem vender, né? E lá dentro, estando com ele nesse processo, trabalhando nessas coletas, fazendo as análises, um dia eu cheguei e falei para ele, Romano, será que seria possível conhecer a estação de tratamento de esgoto da cidade, né? Ele falou, olha, eu conheço o gerente aqui da cidade, eu vou falar com ele, né? E aí, depois de uns dias, ele falou, eu falei com ele falou que a gente pode ir lá. Então, também tive a oportunidade de conhecer a estação de tratamento de esgotos de Logronho e ver que eles tinham um processo de alta eficiência no sentido de recuperação do gás, né, que eles aproveitavam para conversão energética, e a estação de tratamento de Logronho de esgotos também tinha autossuficiência de energia, até tinha um excedente que também podia, e eles faziam, né, a venda dessa energia. Então, assim, a recuperação, isso é tudo sustentabilidade, mas isso há muito tempo, né? E a gente, na nossa questão do saneamento, infelizmente não tivemos, assim, uma visão dessa parte que é a questão da recuperação energética, né, da otimização, da sustentabilidade. Agora parece que está voltando mais o olhar para essa área, né, com a crise das mudanças climáticas, né, que se acentuou. Mas você vê, Espanha me surpreendi também a questão da grande, assim, modernização das cidades, né, Madrid, Logronho, todas aquelas cidades ao redor ali, né, extremamente bem cuidadas, né,
a questão de 100% de água tratada, esgotos tratados, enfim. A gente ainda tem um longo caminho para chegar nesse ponto, né? Em termos de investimento, de tecnologia. Então, eu fico pensando assim que o tempo é finito e a gente precisa dos recursos. E isso implica em saúde também, né? Para a população, qualidade de vida, né? Espero que a gente evolua nessa linha, né? De recuperações, né? De otimizar os recursos, né? Em termos de energia, de água, né? Se você trata com eficiência os esgotos, você não tem impacto nos corpos d'água, né? Então você tem uma melhor qualidade da superficial das águas, que ciclo, possivelmente, né? Mais para frente alguém vai captar essa água, e isso tudo é melhoria. Interligado, né? Então, assim, foram experiências ricas que me permitiram voltar, e aí eu vou te mostrar posteriormente ali o GCMS que a gente tem, né? Que depois eu acabei fazendo esse projeto com a parceria com a professora Gisele e foi aprovado, né? E nós temos esse equipamento, né? Então, assim, e hoje, usando esse equipamento, eu tenho feito orientações de iniciação, de mestrado, de doutorado, né? Que já fizemos, estamos aí em andamento ainda, alguma coisa, né? Aplicando catalisadores metal-porfirínicos, aplicando caracterizações, né, com GCMS. Você consegue fazer, né, análise tanto para reações quanto também para amostras de água, enfim, fazer aplicações na área ambiental, né, de esgoto, se você tiver interesse, né. E isso permite você ter um melhor, do ponto de vista analítico, né, caracterização das suas amostras, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante para a área ambiental, né? Justo, professora. Eu fico agradecido da professora conseguir descrever para a gente desde o processo de decisão na graduação, o título, bem resumido, assim, de forma que pudéssemos conversar isso em um tempo, mas certamente todo mundo passa, né, nas etapas da vida muito, assim, dúvidas, pensamentos, e o que eu entendi na minha caminhada é que a gente precisa, em primeiro, assim, confiar, né, ter fé em Deus, Nossa Senhora, que eu tenho muita fé, né, na minha Nossa Senhora Aparecida, e Deus e o Senhor Jesus Cristo, que são os nossos apoios de fé, né. Eu acredito que a gente tem essa parte espiritual, que a gente tem, né, cuidar também, mas em termos desses momentos que são objetivos, né? Eu tenho um conhecimento de opções e eu tenho o que eu vou fazer. Então, às vezes você consegue, né, escolher e se identifica, e aí flui, né? Mas, mesmo assim, às vezes eu conheço alunos que vêm no processo ao longo da minha estadia aqui, conversa comigo e fala, eu estou em dúvida, porque eu estou fazendo esse curso assim, na química aqui eu dei aula para outros cursos, eu dei aula para telecom, né? Você teve aula comigo, certo? Então você está me entendendo, né? Em química aplicada, dei aula na engenharia de transportes, na área de construção civil, né? Então, às vezes as pessoas, depois de um tempo, pedem para fazer uma conversa e sim, acabam colocando essa questão, olha, eu estou fazendo um curso, mas eu fico em dúvida, né? Então a gente procura, na medida assim, não sou especialista nessa questão, a gente não tem esse preparo, né, para orientações, mas a gente troca umas ideias, né? Que é um caminho realmente assim, né, de escolhas. Você faz uma escolha, nem sempre a gente tem tudo muito claro, né? Vai ter que experimentar a vivência lá no curso e na caminhada, né? Mas a caminhada também é importante, né? O processo, porque isso vai ser o que a gente vai adquirindo a experiência, né? Não só profissional, mas também de vida, né? Como ser humano, né? Aprender a enfrentar as dificuldades, né? E a questão da inteligência, né? Que é o conhecimento, mas também, né, o estudo, né? Hoje, na área de exatas, na tecnologias, a tecnologia, né? Os fundamentos, mas também a inteligência emocional, né? De você saber lidar com as dúvidas, com as situações que não estão sempre no controle, tudo controlado, né? São desafios, né?
Totalmente, muito obrigada professor. pela oportunidade de conversar com você. Tá? Imagina, Estou à professor. disposição. Agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que ele já vai ser um pouco mais dentro da parte das pesquisas da professora, e a gente já encaminha para nossas finalizações também. O nome do próximo bloco se chama Experiências, Pesquisas e Curiosidades. Voltamos para o nosso segundo bloco, que se chama Experiências, Pesquisas e Curiosidades. Professora, o primeiro estágio da professora foi... Aonde que a professora realizou o primeiro estágio? Olha, eu acho que foi justamente no grupo de eletroquímica. Grupo de eletroquímica que a professora citou para a gente, né? Justamente porque eu trabalhei num projeto, né, da CBMM, né, Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, e foi muito interessante essa experiência, né, na área aplicada, né? Justo. E a professora citou para a gente, explicou para a gente também como funcionou. Vou citar agora alguns pontos da carreira da professora. Começou dentro desse estágio que a professora realizou, dentro desse grupo, e a professora também teve uma atuação profissional na África do Sul. Ah, isso como já foi isso, professora? Então, isso foi aqui já, veja bem, quando foi nessa situação da caminhada, eu tive uma experiência de contato com o pessoal, né, da África do Sul, né, e a gente começou a conversar, porque a internet, a carreira acadêmica permite isso, né, você troca ideias com pessoas que estão em áreas que você está atuando ali e tal. E aí foi bem interessante, porque às vezes você conversa do ponto de vista de e-mails e tal, e é interessante, né, mas de repente eu recebi um e-mail desse colega da África do Sul dizendo, olha, vai haver aqui uma semana da nanotecnologia e eu queria te convidar para você participar, né? E foi a primeira, eu fui 3 vezes para a África do Sul, foi a primeira vez que eu fui para a África do Sul, né? E aí, nessa viagem, eu participei dessa escola, o Nano School, né? Da África do Sul, e lá eu começo a interagir com esse pessoal. A partir daí, eu fui mais 2 vezes e numa delas eu fiquei 1 mês, né, no edital que teve aqui, fazendo pesquisas na University of Johannesburg, nessa área de aplicações, né, com nanomembranas, enfim, foi um projeto muito interessante que eles têm lá muito conhecimento também, pessoas que estão buscando, né, aperfeiçoamentos na tecnologia, e aí fizemos essas experiências de parcerias. A gente tinha continuidade, a Covid, a época da Covid, já estava um evento que eu também ia voltar, seria mais uma participação, e aí fechou tudo, lembra? Né? Lembra. Não tinha mais viagem, não tinha mais nada, então depois disso foi tantas correrias que eu não retomei, mas eu ainda tenho interesse em retomar, porque a gente tem um contato já há algum tempo, são pessoas que são amigas da gente já no sentido da parceria na área profissional, isso é muito importante manter, né? Justo. E a professora viu algo de nanotecnologia lá, que aqui a professora fala assim, opa, isso daí é muito interessante. Sim, foi justamente, inclusive, essa questão das nanomembranas que eu até trouxe, né, para a gente fazer. Fizemos alguns ensaios, tinha uma aluna aqui que estava trabalhando comigo, né? Nanomembranas. Fazer a membrana com uma funcionalização e ali você já consegue, é a mesma ideia do eletrodo modificado, só que você tem uma outra forma de obter, entendeu? O material. São várias formas de você obter esses nanomateriais, né? E aí você funcionaliza e aí você tem essa nanomembrana, né, que tem os nanomateriais ali incorporados, né, podem ser utilizados em sistemas que você vai fazer degradação sempre nessa linha. Eu vou aplicar em quê? Eu posso aplicar em degradação, né, reações de degradação de poluentes, né? Aí você foca em alguma classe de poluentes e faz o ensaio, né? É bem interessante. Que legal, professora. E a professora tem também... interesse em continuar. Agora, se Deus quiser, quero
voltar nisso em 2025. Professora, e a professora citou para a gente também a atuação na Universidade da França, né? Que foi na Joseph Fourier. Isso. Então, isso foi bem antes, né? Mas eu tive uma experiência também nessa linha antes ali, né? Que eu fiquei um período na França e participei lá, né? Em pesquisas, em desenvolvimento de áreas que estão relacionadas com o que eu fiz no meu doutorado, né? Então, também uma experiência bem interessante, que agregou para mim também, né? O conhecimento, a experiência, né? Que isso tudo agrega. Eu acho que se você tiver, não sei, se você pretende fazer um intercâmbio, né? Mas se vocês tiverem oportunidade, façam, porque a cultura, a mudança, né, de idioma, a mudança da zona de conforto, porque aqui os estudos está muito mais já integrado, porque a gente está fluindo no dia a dia. Você muda tudo, né? Então você muda o idioma, os costumes, né? A questão culinária, a comida, né? Isso tudo, diferente. Os hábitos, né? Mas somos seres humanos. O que é interessante é que em todas essas experiências que eu tive algumas oportunidades, né, de estar em locais que não seja aqui no Brasil, o ser humano é o ser humano, né? Então tem diferenças, mas a gente tem a nossa essência, né? Isso é interessante. A gente consegue interagir, né? E aprender, isso faz parte da evolução. Acho que a gente podendo, a Universidade da Unicamp, por exemplo, tem muita oportunidade de intercâmbio, né? Exatamente. Se vocês puderem aproveitar, façam. Isso é bom, né, professora? Sim. E agora, citando duas pesquisas atuais da professora, 2023, né? Aplicação da nanotecnologia para o tratamento de água, síntese, caracterização e aplicação de novos materiais. Como foi essa pesquisa? Olha, recente, né? Então, essa pesquisa, na verdade, essa pesquisa aqui foi uma proposta que é a doutora Kenoli, né, que é da África do Sul. E isso aqui, inclusive, eu preciso atualizar, que você vê lá, não está atualizado, tá? É tanta correria que, sinceramente, meu currículo não está atualizado, tá? Mas a ideia que está aqui nesse projeto da nanotecnologia, com a doutora Kenoli, foi... Temos uma parceria com a África do Sul e também com a Índia, né? Que é o IBSA, né? Inclusive, quando fez 10 anos do IBSA, eles me chamaram e eu participei desse evento. Foi bem interessante, né? Quando eles fizeram... assim, tem algumas celebrações de datas que um projeto que está lá em execução há algum tempo, chega um tempo e você fala, vamos comemorar isso, né? E esse projeto de colaboração trilateral, né? Índia, Brasil, África do Sul, eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas e aí a gente fez essa proposta, né? Que seria fazer essa colaboração trilateral Índia, Brasil, porque eu também tenho não sei se você viu aqui, mas eu tenho um parceiro de conhecimento também na Índia, né? O professor Pradip, né? E também já fui 3 vezes para a Índia por causa disso, né? Fiquei lá 1 mês também no laboratório fazendo trabalhos lá com ele. Como foi essa experiência, professor? Porque a cultura lá é totalmente diferente. Olha, isso me fez pensar que nós podemos andar por um mundo, sabe? Se você souber respeitar as pessoas e os costumes, né? E sobreviver dignamente aí nos desafios, né? Que o principal é você chegar e ter o idioma um pouco para você se comunicar, né? Tem isso. Mas esses países que tem muitas línguas lá da cultura, né? A Índia tem muitos, né? Idiomas, mas tem o inglês que é da colonização com a Inglaterra, então há uma forma, né, de comunicação mais fluida, né? Mas eu estive lá uma vez num congresso e estava conversando. Esse congresso também é uma oportunidade de conhecer muitas culturas, né? Para viajar. E tinha um brasileiro que ele é Bangalore, que ele acabou migrando, ele mora lá, ele é professor lá na universidade e ele ficou lá, certo? Está lá, né, na Índia, né? E aí, o idioma é uma facilitação. No coffee break, eu converso com ele com muita facilidade, né, assim. E nos identificamos, ele é brasileiro, e aí ele contou um pouco da história dele lá, né? E ele me coloca essa situação que, por ter todos esses idiomas, assim, das províncias lá, né?
não é fácil para eles também não, que o que eles tentam é sempre usar o que é mais assim, né, o inglês, porque se não for, eles têm 37, né, idiomas entre, assim, São muitos idiomas. isso, das províncias lá, então não é tão simples não, mas eles se viram também nessa questão do inglês, né, que é uma alternativa que unifica, né. Uhum. Mas voltando nessa questão do nanotecnologia, o professor Padif tem muita coisa nessa área de nano, né? Assim como a doutora Kenon Lee, né, que trabalha num centro de pesquisa lá em Johannesburgo, né? E também está ligada na University of Johannesburg. Então eu tive a oportunidade de conhecê-la tanto no centro lá, que ela me convidou para conhecer, e a ideia da oportunidade de fazer esse projeto seria justamente pegar esses compostos, fazer essa parceria na síntese, na caracterização desses novos materiais. E aqui, a minha aluna que estava trabalhando, os meus alunos, que alguns já saíram, enfim, né, de doutorado aqui, de mestrado, que eu estou vendo que está aqui ligado, né, que era a minha proposta, fazerem alguns ensaios também e a gente fazer a troca daqui que foi feito em termos de obtenção de eficiência, né, de rendimento, em aplicações que nós temos interesse aqui, eles lá, e com isso a gente poderia ter uma contribuição para essa área de tratamento de água, com esses nanocompósitos, com essas síntese e novos materiais com nanotecnologia. Essa foi a proposta aqui, tá? Professora, e a pesquisa você fez um bom trabalho de pesquisa aí, né? Que legal isso. Você está fazendo uma jornada aqui, que legal. Totalmente. A pesquisa também de 2023 em relação à alternativa de pré-oxidação com ClO2... Dióxido de cloro, CO2, certo. Em estação de tratamento de água. Ela ajudou nos entendimentos da pesquisa subsequente? Sim, eu acho que meu objetivo era fazer justamente a união dessas alternativas, que você tem novos materiais e tem a questão de alternativas de oxidantes, né? Então, isso com que objetivo aqui no explícito da proposta? Minimização de SPD, subprodutos de desinfecção, porque quando você usa um oxidante como o cloro, né, ali você tem possíveis subprodutos de oxidação, né? Que estão até na portaria de potabilidade, né? Os trialometanos, os ácidos alacéticos, mas tem muito mais coisa que não está em portaria, mas que está acontecendo na reação, né? Justíssimo. E aí, a ideia seria fazer alternativas de pré-oxidação com o ClO2 e verificação o que acontece com os subprodutos. Eu tive mestrando, que foi o Nilton e o Érico, que fizeram esses trabalhos e a gente conseguiu melhorias na diminuição, na minimização das concentrações dos subprodutos. Estação de tratamento de água. Em escala de bancada, mas se você levar em escala real, né, em processos contínuos, em ETAs e em cidades, aí você vai ter, aqui a gente tem perto, né, já implantado dióxido de cloro em Americana, nós temos aqui em Limeira, esporadicamente, quando tem muito problema de matéria orgânica, em condições mais extremas, eles também usam, já eles têm implantado lá o dióxido de cloro, e outras cidades que foram interessantes, né, a análise de alternativa com dióxido de cloro e implantar em escala real, em ETAs reais, certo? Mas tudo começa no ensaio de bancada, né? Professora, eu fui lendo algumas das pesquisas da professora e a preocupação com o tratamento da água que a gente tem, de eu saber os compostos, de eu conseguir melhorar, de eu conseguir ionizar, conseguir ver o que tem para melhor tratar. A pesquisa de tem uma aqui de 2023 e de 2020 também, que a professora aplicação de hipoclorido de sódio para tratamento de água contaminada, avaliação de eficiência de remoção de material inorgânico e de vírus e bactérias. Essa é uma preocupação que a professora tem em relação a água precisa ser analisada para a gente tratar da melhor forma para salvar vidas, no caso. Sim, esse projeto foi um projeto que eu fiz para o PIBIQ-EM, né, com os alunos do ensino médio das escolas públicas de Limeira. Por quê? Eu sempre estudei em escola pública, né? E eu vejo assim, que a gente fala que a gente tem a gratidão. Eu sou muito grata a Deus pelo meu dom da vida, a minha proteção e tudo,
e as oportunidades que eu tive no nosso país de estudar em escolas públicas. Então, como que eu faço para demonstrar essa gratidão, né? Por exemplo, nesses projetos, quando tem oportunidade de submeter e acolher esses alunos. Então, eu já tive muitos alunos aqui que vêm com um ano fazendo ensaios, fazendo visitas aqui, conhecendo as oportunidades. E eles também vão para Campinas, né? Conhecer algumas coisas que faz parte do programa, né? Do ensino médio que a Unicamp tem já faz muitos anos, né? E eu procuro, desde quando começou, no começo nem tinha um auxílio, era totalmente gratuito, só no sentido de acolhimento. Desde o início eu fazia esse acolhimento e depois teve essa questão do projeto com algum auxílio e eu continuei, né? Então, porque o meu objetivo principal é o acolhimento e a oportunidade. Eu já vi tantos alunos diferentes que vêm e participam. Em 2021, se não me engano, né? Estava na pandemia, eu submeti, foi feito um projeto e sempre são 3 alunos. E aí teve uma das alunas que sempre tem um que gosta de estudar mais, que pergunta mais, é normal isso, né? Uhum. E aí ela justamente estava ali foi tudo online, né? Mas a gente fez esse processo, fizemos as parcerias ali das aulas e das atividades, e ela gostou muito, fizemos os relatórios, etc. Até houve as apresentações, foi tudo online, era um período da pandemia, já passou por isso, né? Que tudo era online, né? Nós vivemos isso. E aí depois, quando foi o ano passado, se não me engano, 2022, né? Para 2023, né? Ela me manda um e-mail colocando que ela estava muito grata pela participação no projeto, que ela aprendeu muita coisa, que abriu muito a mente, não sei o quê, e que ela despertou, é que eu falo, despertar para as coisas, né? Estudou e ela entrou na medicina da Unicamp. Que legal! E que tudo que aconteceu ajudou muito. Então, assim, eu falei, nossa, como que é importante a gente fazer esses projetos de dar oportunidade, né? Oportunidades iguais para todos. Cada um tantos alunos que se passam lá na faculdade de medicina, né? Mas ela tem esse olhar que é bem diferente, né? Dos que talvez tenham tido mais condições de, né? de chegar lá, e ela veio de escola pública. Isso faz toda a diferença, né? Totalmente, professora. Eu digo a gente tem que acreditar que é possível, não é mesmo? Sim, eu digo por mim, estudei a minha vida toda em escola pública, eu sempre gritei para minha mãe, gritei assim, entre aspas... No bom sentido de querer fazer, de querer fazer, eu quero estudar, eu quero ir... Eu quero ampliar minha mente, meu conhecimento, isso é na nossa natureza. Eu falei assim, então eu vou estudar, eu quero ir muito, me ajuda, ela me ajudou, estou aqui, graças a minha mãe. Isso também agradeço a minha família, né, que se esforçaram e se sacrificaram para que a gente pudesse estudar, né? Totalmente. E às vezes tem pessoas que não dão esse devido valor, né? De gratidão no sentido concreto, né? Sem isso a gente não estaria aqui ainda, né, fazendo tantas coisas, porque o mundo precisa desse olhar positivo, né? O mundo está complicado, mas se cada um procurar fazer algo, pequeno que seja, né? Mas cada um fazendo isso, somos muitos, né? E isso vai mudar a forma de entender, a forma de, né, de agir. Eu acredito muito na transformação pela ação, né? Totalmente. Pequenas ações, né, vão continuamente gerando resultados que vão aumentando, né, potencializando. Né? Perfeito, professora. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. É maravilhoso esse assunto que a gente está falando, professora. Realmente isso impacta na sociedade, as pequenas ações que elas geram grandes elevações em relação ao processo de escolha de estudantes, igual a gente está conversando aqui sobre conhecimento, fazendo essa troca de análises da carreira da professora, passando a experiência que a professora está citando para a gente, falando das pesquisas, mostrando o potencial tecnológico que seja gerado posteriormente em relação a pesquisar, a buscar conhecimento. Isso é muito importante. A gente agradece a professora citando isso para a gente. Eu vou fazer umas perguntas, já indo para as nossas finalizações, em relação a curiosidades e futuro também. A professora realizou uma formação complementar isso foi em 2007, gerenciamento de resíduos da Unicamp, foi 110 horas. Como foi essa formação complementar que a professora realizou?
Então, a Unicamp, eu estou no grupo de gestor de resíduos desde o início. Quando no O que é antigo, o gerenciamento de gerenciamento de resíduos? hoje em dia são os facilitadores, né? E o nosso processo aqui de gestão da Unicamp ele evoluiu. Hoje começou com gestão de resíduos e hoje já é gestão ambiental, porque ampliou, né? Não é só resíduos químicos ou resíduos biológicos, resíduos de construção civil, mas há todo um processo de gestão ambiental dos campos, né, da Unicamp. Né? Isso é importante, né? Porque as universidades são normalmente exemplos, né? Sim. E nesse sentido de formar esse grupo, né, a Unicamp deu oportunidade para os que foram indicados dentro das suas respectivas unidades, né? Cada diretor indicava, né? E na época a diretora falou: você poderia ser representante? Eu falei: ok, vou lá, né? E fui e fiquei, né? Continuei sendo representante, né? Da nossa unidade. E esse processo de estar como representante, você tem, assim, por exemplo, curso de capacitação, eles fazem workshops, né? Tudo relacionado ao tema do processo dos resíduos. Então, eu participei e fiz esse curso aí, né? 110 horas, professor. Entra dentro aqui das partes de curiosidades, professor, isso é muito legal. E eu queria fazer umas perguntas em relação à inteligência artificial. Como a professora enxerga as inteligências artificiais dentro da engenharia química? Olha, como esse avanço das tecnologias a professora sente dentro da área da professora? Sinceramente, eu ainda não parei muito para pensar sobre essa parte da IA na engenharia química ou na engenharia ambiental ou na engenharia qualquer aí da nossa área aqui que tem a telecom, acho que é mais fácil, né? Uhum. E de transporte, enfim, das áreas que a gente atua aí, né, no nosso campus aqui de Limeira, né? IA está sendo muito falado isso como algo que aconteceu, já que está acontecendo. Antes a gente ouvia sobre algo que ia acontecer, né? Agora já está mais presente. Inclusive, vários relatos aí de pessoas que são vítimas até de situações que fizeram algo que você não sabe se foi a pessoa ou não, sabe essas questões, né, de identidade, né? Totalmente. Eu enxergo que, assim, dentro da parte de química, a gente testa em laboratório, não tem como alterar aquilo, a gente está fazendo algo experimental ali. Então, aí que tá. Na área de experimentos, eu acho que isso vai ser muito interessante, porque você fica. Essa questão do planejamento, que você tem umas, né, opções aí para otimização, e planejamento fatorial, por exemplo, né? Otimização. Então, existe um método, né, que se faz, né? Tem toda uma sequência ali de como fazer isso, né? Já é livros e cursos, enfim, né? Estabelecido como você fazer esse processo de acordo com o que você pretende estudar, né? E conectando tudo isso com os resultados, as análises, o número de variáveis que você precisa, né, para você fazer o seu experimento e ter uma representatividade, um resultado que ele realmente possa estar num processo de experimentos em escala já de bancada, mas que ele atue no sentido de ter uma resposta para aquilo que você está pesquisando. Se for na área ambiental, a gente tem muitos desafios, né? De áreas contaminadas, enfim, na área da engenharia química, de processos, né? Químicos, né? Processos petroquímicos, enfim. Eu pensando assim agora, nesse questão da IA, o que eu ainda preciso aprender um pouco mais sobre IA, na verdade é isso, né? Que eu não tenho ainda, assim, Eu fiz na época, e trabalhei inclusive na questão dos projetos lá projeto secreto, enfim, com otimização com simulação, né? Que tinha software que a gente tinha comprado, que já vinha fechado, era tipo, você entra com os dados e ele roda e você tem os resultados, e que a gente tinha desenvolvido, né, em linguagem de programação. Mas, o que eu entendo dessa questão da IA, né? Similarmente, como a gente usa a programação para acelerar a obtenção de resultados, que se a gente fosse fazer aquilo manualmente, a gente demoraria muito tempo, não é mesmo? Então, o software ele já é algo que é, né, programável ali, que você consegue agilizar a obtenção dos seus resultados, assim, os programas que são
livres ou que você compra, software, né? Na IA, ela vai acrescentar algo do que eu estou entendendo, que é o aprender, né? Que é como na era do controle, né? Um controle mais ajustável, né? Quer dizer, uma vez que se fez aquele experimento, você tem pessoas que estão fazendo, vão pegando os dados e vão interpretando e vão chegando, né, a refinamentos. Eu entendo que a IA ela vai começar a contribuir nesse processo, mas então vai acabar as nossas áreas de atuação, porque ele vai ficar fazendo tudo sozinho? Tudo sozinho. Não, eu acredito que não chega a esse ponto, né? Sempre precisa da Mas, interferência. com certeza, muitas etapas que estão sendo intermediariamente ali feitas hoje, né, nas etapas intermediárias, pessoas atuando para análise, né, tomada de decisão, se eles estão com essa proposta de desenvolvimento do conhecimento a partir daqueles dados, isso vai acelerar muito a tomada de decisão. Eu acredito muito nisso. Que otimizar processos. Otimizar experimentos na área da química, voltando para a área da química, né? Eu falei de imagem, de voz, de processamento, que é mais da área de telecom, mas não vai ser diferente no sentido de usar isso para adaptar para um laboratório que tem lá, que eu vou te mostrar o equipamento, tem 100 posições de análise. E a gente faz uma série de alternativas né, de dados ali. E tem até métodos, né, de otimização ali, né, multivariável, que você pode, usando aquela técnica, chegar num resultado melhor. Mas eu acho que com a IA isso vai ser mais ainda acelerado, mais exponencializado no sentido de otimização, tanto no número de experimentos, quanto na eficiência e obtenção de resultados, né? Eu imagino que será isso, porque já tem muita coisa nesse sentido, mas não conectado com a IA. Com a inteligência artificial, muito provavelmente, em Logronho, na época, fazendo a minha experiência, não indo muito longe, né, mas na minha própria experiência, quando foi lá na minha estadia na Espanha, um dia uma professora chegou e falou: escuta, você tem interesse em conhecer um laboratório de uma multinacional em Madrid? Claro, né, da área farmacêutica. Claro, sim, se for possível, nós vamos fazer a visita, o ônibus vai sair tal dia, bem cedinho, você esteja aqui e tal, que nós vamos levar um grupo de alunos e você está convidada. Eu falei, obrigado, vou lá. E aí fomos nesse grupo, né, e visitamos o centro de pesquisa, um dos centros de pesquisa da Lilly, que é uma farmacêutica multinacional, em Madrid. E lá a engenheira responsável, lá, a pesquisadora, né, que nos recebeu, ela contou também a trajetória dela, resumidamente e tal, e aí depois a gente foi fazer o tour lá dentro, onde era possível, porque tinha lugar que a gente podia só olhar e tudo secreto, né? Mas naquela época, né, 2007, né, 2006, já não tinha mais lá ninguém usando caderno. Eles tinham que deixar tudo escrito lá no sistema de dados deles, e não podia levar avental embora, né? Sabe, quando você entrou lá, você veste o que eles têm lá e você sai. Deixa o que eles têm lá, e para não pôr nada no bolso, porque, sabe aquela história? A informação, ela sai às vezes por situações bem assim, né? Copia um negócio, né? E na farmacêutica, a patente é crucial, né? Se você chegou primeiro, você pega, né? A patente. E o que lá na época eu já percebi, né? RMN de 800 MHz para lá e para cá, que isso é uma coisa que é caríssima e lugar que tem é pouco, né? Assim, e muita coisa rodando já com o sistema robótico lá, sabe? Assim, fazendo o sistema 24 horas, né? Que eu lendo ela só falava e se olhava assim pela aquela janelinha de vidro, né? A gente não entrou em todos os lugares, passava pelos corredores, sabe? Então, assim, imagina um negócio daquele lá hoje, depois dessa escalada das tecnologias e automações, né? Então, isso que demorava um tempo, já acelerou. Então, eu acredito que isso vai acelerar muito o processo, né, de síntese, de obtenção de novos compostos, né?
melhoria na otimização do rendimento e rapidamente, muito mais etapas sendo realizadas e mais rapidamente do que antes. Essa é a minha percepção da IA, né? Perfeito, professora. E assim, já indo para as nossas perguntas finais, teve alguma tecnologia que a professora viu que, ela falou assim, nossa, isso é muito inovador e daqui para frente isso vai tomar o mercado, vai tomar as pesquisas, o ser humano vai precisar muito disso? Algo que pegou a professora de surpresa? Olha, de surpresa, não sei, mas algo quântico que mudou dentro da química, que isso daqui está alterando. Pegou a professora de surpresa? Assim, o que sempre no meu contato, né, assim, de história da evolução da minha carreira, eu acho que foi essa questão das macromoléculas, né? Macromoléculas. As macromoléculas, as metaloporfirinas, porque elas são muito amigáveis no sentido, por exemplo, você pode funcionalizar, então você funcionalizou com ligante pirrol, você pode eletropolimerizar e colocar numa superfície, por exemplo, de um eletrodo. Você pode fazer, portanto, um sensor. Eu cheguei a fazer no passado experiências com esses dispositivos em sistemas de obtenção de sensores, né? Então, é possível. Você pode fazer uma conexão com uma enzima, modificando ali. Então, você faz um biosensor, entendeu? Nossa, E são reações bem específicas. Então, assim, elas são muito amigáveis. Mas ele já não entra dentro da parte de bioética, professor? Veja bem, se você tiver algo que ela seja comercial, né? Porque tem muitas enzimas que você tem tudo isso comercialmente. Então, você consegue obter o certificado de bioética sem problema. Você não vai criar isso a partir de vidas ali. Isso já está comercialmente disponível e você consegue aplicar em sensores, em biosensores. Perdão. Pois não. Isso diminuiria a quantidade de energia que é usada, por exemplo, em um sensor, para a gente conseguir utilizar isso de forma mais eficiente e sustentável. Seria possível você ter reações e limites de detecção, né, muito menores, por exemplo, né? E já é uma forma de se chegar à pesquisa nesse sentido, né? E muitas vezes também no sentido de ser robusto, né? Você pode fazer muito mais ensaios com aquele sensor, vida útil, condições mais adversas, né? Que é a robustez, né? E ser comercialmente também mais acessível, né? Então, assim, tudo isso pensando nessa forma de obtenção. Então, você usa novas moléculas, novas sínteses, né? Metodologias, inclusive incorporando, por exemplo, nanopartículas, né? Nanomateriais, e aí você abre uma área que é a famosa nanotecnologia, porque a nanotecnologia veio para ficar, né? A nanotecnologia hoje... Líquidos inteligentes, a microfluídica, né? Tem muita coisa aí na área de processos, né? Que você está fazendo isso em micro, né? Em micro escala, mas tudo que está acontecendo, está acontecendo, né? A tecnologia totalmente necessita desse processamento na escala micro, pequena de química dos componentes, né? Isso, e isso, de repente, está resolvendo, né? Celulares cada vez ficando menores. Isso, miniaturizações, né? Porque hoje já é uma coisa assim, né? A gente pensar, tem tanta coisa aqui, mas do que era e já está, não me parece muito assim. É óbvio que isso vai ainda, né? Ficar com mais informação, né? Potencial de armazenamento, né? Para ser da área mais de telecom, né? Mas quando você tem acesso a dispositivos móveis, né, como esses, por exemplo, né, você vai ter muito mais acesso, né, a melhoria de acesso à informação, o que fazer, né, e conectar. Muitas vezes tem sensores que já são amigáveis, você pode usar um próprio celular, né, para conexão e obtenção dos dados, né. A tecnologia vai aumentando exponencialmente cada vez mais, né? Então, assim, o que nós não podemos é deixar de estar atentos e aprendendo, né, sempre, né. Eu acho que o grande segredo das gerações atuais e futuras é
estar ligado realmente nas tecnologias, nos conhecimentos que estão a cada momento em evolução, né? Professora, e como vai ser esse profissional do futuro? Então, eu acho que sempre é aquela tríade ali, né? Você tem que ter o seu conhecimento, né? Para estudos contínuos, isso acho que não vai acabar essa formação, eu espero que continue, porque assim a gente vai ter professores, vai ser bem complicado, né? E a parte, não só ensina a parte do conhecimento, mas a interação humana. A pandemia mostrou isso, que a gente podia ter o conhecimento pela plataforma, mas estava faltando essa conexão mais próxima, né? Assim, de o ser humano ali, né? Então, o conhecimento, mas também a questão do ser humano que distingue, né? Então, a parte sensível, o que nos conecta, né? Também com a parte que eu creio, né? A parte com o espiritual, que nós estamos aqui de passagem, ninguém vai ficar, né? A gente veio para contribuir e temos uma caminhada. Então, quando a gente entende esse processo, a gente fica muito mais receptivo e, ao mesmo tempo, participativo para contribuição, né, de receber essas contribuições que tem, e tem cada dia muita coisa acontecendo, mas também o que eu posso agregar, né? Por menor que seja, que nem esse PIB. Tem outros que fizeram também experiências e não tiveram esse retorno, mas no fim do processo que eles vieram, falaram para mim, eu achei interessante aprender tudo isso, mas eu descobri que eu não quero ficar em laboratório, por exemplo. É interessante, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer psicologia, por exemplo. Então, já é uma questão que aprendi muita coisa, mas eu já entendi que eu estou em uma, né, conexão de outra área. Isso é interessante, porque justamente nós somos um ser que tem a parte do conhecimento, mas também temos a parte, né, das relações sociais, né, a questão emocional, né, do entendimento. Há uma tendência, não sei se você percebe isso, das pessoas estarem muito mais nervosas, mais ansiosas, né? Isso quantidade de informação, saber lidar com a parte emocional, né? De repente acontece algo, as pessoas já se, né, desestabilizam. E aí gera muitas questões, até que você vê, se você assiste alguma coisa aqui, um jornal aqui, uma coisa ali, tanta violência, né? E isso não é bom, né? E a conexão que nos dá a questão da paz, né? Da nossa fé também, né? Crer em Deus, que Ele está aí para nos suportar também, nos dar uma força que transcende ao que é físico, né? Então, quando a gente consegue conectar isso, a gente consegue passar por essas experiências de uma forma mais agregadora, porque está precisando dessas pessoas que sejam mais agregadoras, não é mesmo? Sim, professora. Eu só tenho a agradecer a professora em ter topado participar do nosso podcast. Foi um prazer. E para as nossas finalizações, a professora gostaria de deixar algum conselho, alguma frase, algum filme, alguma pesquisa, alguma coisa que a professora queira compartilhar com os nossos ouvintes, com a gente, já se despedindo dos nossos ouvintes? Olha, eu acho que é importante na vida é a gente pensar que estamos aqui como passagem, entendeu? A gente está aqui enquanto passagem, buscar aproveitar esse tempo da nossa estadia. Assim, quando a gente viaja, né, a gente vai para né, minhas experiências, que eu fiquei um período na Espanha ou na França, ou lá na África do Sul, né, na Índia, você já sabe que você está ali por um tempo que você está de passagem. Então, aproveitar esse tempo para conhecer, para interagir com as pessoas, conhecer, né, contribuir, aprender. Mas não esquecer que nós somos seres humanos, então podemos contribuir para o nosso planeta na área ambiental, né? O planeta está com mudanças climáticas cada vez mais extremas, né? E a gente precisa estar mais atento no que a gente pode ajudar nessa contribuição, né? Para minimizar esses efeitos na saúde, no meio ambiente, dessas mudanças climáticas. E do ponto de vista de frase, eu gosto muito dessa frase que a gente conecta com os santos, né?
paz e bem, né? É uma frase simples, mas de um santo, né, que nos ensina a coisas que a gente precisa. Nós precisamos de paz e precisamos buscar sempre o bem, né? Perfeito, professora. São Francisco, né? Muito obrigado. Eu agradeço de coração para a professora por ter topado participar, contar a carreira da professora, contar aqui com detalhes para a gente as experiências de todo o percurso que a professora percorreu e assim, ter compartilhado com a gente, porque a gente estudante, nossos ouvintes e todo o nosso público também, é interessante para a gente ver como foi o processo de decisão da professora, como foi que a professora enxergou uma nova cultura, como foi a pesquisa da professora. Isso é riquíssimo para dialogar e falar sobre conhecimento gera mais conhecimento. Então, essa é a proposta do nosso podcast e a professora aqui topou e falou e deu um show de explicação sobre a carreira da professora, voltando para a pesquisa e falando sobre tudo o que aconteceu durante esse percurso. A gente só tem a agradecer, imensa gratidão e muito obrigado por ter participado, professora. Muito obrigada, Tiago, e é um prazer ver um aluno que foi meu aluno da Química Aplicada, né? Está aqui com esse podcast, que você continue e aumente ainda mais, né, essa experiência aí, que sem dúvida isso é muito importante, né? Conectar as pessoas, o conhecimento, né? Totalmente. E as experiências, né? Estamos com eu penso sempre, né, de passagem, vamos aprender e trocar as nossas experiências, sempre estou aqui à disposição e é um prazer, tá bom? Então esse foi mais um PrismaCast, queremos agradecer a você ouvinte que ficou até o final, nos prestigiaram, esperamos que tenha agregado de alguma forma com o conteúdo aqui apresentado. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar nas redes sociais e deixar seu feedback. Fiquem atentos para as próximas histórias e até a próxima. Nós vamos falar tchau juntos, 1, 2, 3 e tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Perfeito, professora. Obrigadão.